Salve, rapaziada, obra nova aqui no canal, hein? E nessa obra aqui já começa com o Proto ali todo machucado, né? Lutando contra um lobisomem. E o Proto já começa a falar que aqueles humanos ali são dele e ele não vai deixar que o monstro encoste neles. E o monstro, rapaziada, parece ser forte, viu? Mas o Proto vai pra cima dele furioso, com a espada na boca ainda. E o Proto se pergunta por que ele tá defendendo esses humanos, né? E ele vai pra cima do monstro, rapaziada, mas o monstro dá um no pé da orelha dele que ele já cai ali no chão. Mas ele não desiste, ele levanta e se pergunta como que chegou a esse ponto e se Deus está punindo ele. Enquanto isso o monstro tá vindo, né? Então o Proto já começa a gritar ali e lança a espada, né? E a cena muda, falando que isso é tudo culpa da humanidade. E ele nunca pensou que eles conseguiriam derrotar ele. Mas eles conseguiram, e isso já faz 1000 anos. E sua força foi quase totalmente eliminada. E pelo que podemos ver aqui, rapaziada, é um dragão. E ele fala que originalmente ele pretendia se vingar da humanidade. Mas agora tudo acabou, né? E quando o dragão foi morto, ele escutou uma voz, rapaziada, dizendo: querido, olhe. E ele pergunta, né, que som é esse? Da onde que tá vindo esse som? Mas quando ele abre os olhos, ele vê um humano. E esse humano tá falando como ele é fofinho, né? E rapaziada, o dragão reencarnou aqui no corpo do menininho, carai. E o dragão fica em choque, né? Perguntando por que ele tá no colo de um humano. E logo ele fala que nem a pau que ele virou um humano, né? E começa ali já a espernear. E começa a xingar o humano também, né? Falando pra ele sortar e chamando o humano de mundo. Mas como ele não sabe falar, ele apenas tá pensando, o humano só escuta um unhê, unhê. E o pai dele fica ali, né, falando que parece que o filho dele gosta dele, né. Mas de repente o Proto fica quietinho, né. E o pai dele lhe pergunta o que deu nele. Mas de repente, rapaziada, o Proto dá um cuspidão no meio do nariz do pai dele. E a mãe dele fica rindo de tudo ali, né. E o Proto lá com a cara do Proto, como é que fica. E o pai dele ele gritando que tá com nojo. E nisso a mãe dele vai lá falar com ele e deseja boas-vindas a esse mundo e o chama de Ray. Então o nome do Proto é Ray, né, rapaziada? Mas o Proto fala que esse nome é péssimo, né? E nisso 4 anos se passaram e o Proto tá ali no meio da floresta reclamando que ele não consegue fazer alguns movimentos porque o corpo do humano é fraco, né? E o Proto também fala que já se passaram 4 anos, mas ele ainda não aprendeu a usar esse corpo direito. E como podemos ver aqui, o Proto, em vez de usar a colher, ele enfia a cara na tigela, né? E em vez de segurar a espada com a mão, ele segura com a boca. E ele se pergunta também quando ele vai conseguir se vingar da humanidade, né? Porque nesse ritmo tá foda. Mas de repente alguém chega ali e pergunta se vingar de quem. E o Proto já sai correndo pra pegar a espada, né? E pergunta quem que tá ali. Mas quando ele olha, é apenas uma garotinha. E ela ainda pergunta se ele está bem. E fala que não queria assustar ele. Ela se apresenta como Amy e que ela mora na vila. Ela fala que viu ele ali sozinho e como já estava ficando tarde, ela decidiu ir lá pra avisar ele pra descer logo, né? E o Proto ali meio envergonhado, né, rapaziada? Fala que assustou ele mesmo, né? Que agora ele tá até em choque, se perguntando se aquele lugar ali é perigoso. Ela fala que de dia é seguro, né? Mas que quando chega a noite, ali perto da floresta tem muitas criaturas demoníacas. O Proto fica impressionado e fala que ela sabe bastante das coisas, né? Ela fala que nem tanto e que ela só conhece esse lugar porque ela colhe frutas e vegetais selvagens ali. E rapaziada, ela fala que já tá escurecendo e que é pra eles descer a floresta ali, né? Então o Proto concorda com ela, mas quando ele vai se apresentar, ela fala que já conhece ele, que o nome dele é Ray. E ela fala que ele é bem conhecido na vila. E rapaziada, ele sabe que ele é bem conhecido, pois quando ele vai pra vila, as pessoas ficam falando mal dele. Falando por que ele foi lá pra vila de novo. E falando que a família dele foi amaldiçoada porque o cabelo dele é vermelho. E ainda tem pessoas falando que não é pra deixar os filhos deles brincar com ele. Então ele explica que nesse mundo os humanos consideram a cor vermelha como uma cor supersticiosa. Falei errado. Isso porque nas lendas dizem que um mundo mágico é todo comandado por um único dragão vermelho. E a guerra entre a humanidade e os dragões é travada há milhares de anos. E mesmo que poucos tenham visto ele, esse dragão vermelho é muito considerado pelos humanos como o mal encarnado. E como a gente não é bobo, rapaziada, a gente já sabe que ele é o dragão, né? E ele confirma que, mesmo que isso seja uma história, é verdade que ele não conheceu muitos humanos. E como ele tá ali todo pensativo, a Amy pergunta pra ele o que foi, né? Porque ele tá parado. Mas ele fala que já tá indo já. O Proto pergunta pra ela se ela vai ali todos os dias. E ela fala que quase todos, pois as frutas ali crescem rápido. E ela pergunta pra ele também, né? Se ele vai ali todos os dias. Meio que confirmando, né? E ele pergunta pra ela se ela já viu ele antes. Ela fala que sim, né? Que ela sempre vê ele ali quando vai colher frutas. E que ele sempre está treinando com a espada. Aí ele fala que é porque ele quer se tornar um espadachim. E ela fala que acha isso incrível, que o pai dele é o único espadachim da vila. E ele confirma isso. Mas de repente algumas pessoas chegam ali. E o loirinho ali fala pro Proto se afastar da irmãzinha dele, né? E o Proto já fica um pouco incomodado com isso. Mas a Amy pergunta o que ele tá fazendo. E fala que o Proto não fez nada com ela.
E o loirinho ele até fala que o Prota está morto se ele vê ele perto da irmã dele de novo. Fala que o Prota deveria fazer um favor pra vila e ir embora. E que um amaldiçoado do cabelo vermelho só traz azar. E o cara finaliza, rapaziada, falando que os pais dele também deviam ir embora também. E a culpa é deles por ter tido um filho ruivo amaldiçoado. Mas aí o Prota fica louco, né? Já chama os caras ali pro pau, já dá logo um murro dentro da boca do menino ali pra ele ficar esperto, né, mano? Vai mexer com meu pai, caralho. O Prota já dá logo um murro no braço do loirinho ali também, que o loirinho fica em choque, né? Deve ter doído. Me ajuda aqui, pô. O loirinho, depois dessa bordoada, vai longe, rapaziada. E o Prota, com sangue nos olhos, fala pra todo mundo sair do meio que ele vai meter a porrada em quem fala do pai dele. E o loirinho ali fala que foi o Prota que começou, então não é pra ele reclamar quando ele acabar apanhando. O loirinho até fala que não quer acabar com a vida do Prota, né? Mas se acontecer, aconteceu. E o Prota fala que tá ótimo pra ele, né? E que ele também quer matar o loirinho ali. E o Prota fala pra ir todos pra cima de uma vez só, que ele não se importa, velho. E ele já até mete a pose do Rock Lee ali e manda todo mundo vir pro pau. E já lá no reino, rapaziada, um cara ouviu que o filho de uma moça ali vai prestar o exame e se juntar à Academia dos Cavaleiros. Mas ela fala que eles só decidiram fazer o exame de seleção e que se eles vão fazer mesmo, é diferente. Aí o cara ali começa a elogiar os filhos dela, né? E a mulher ali fala que ele é gentil. Mas quando o Prota passa ali atrás dela, ela chega roupeia, velho. E o Prota tá tudo ali cheio de terra, né? E o povo lá só olhando ele. E já começa as fofocaiadas desses bocos de leitão aqui. O cara ali começa a falar que o Prota vai participar do exame de seleção, mas a moça fala que a academia nunca vai acertar um símbolo de mal igual o Prota. E já na próxima cena o Prota chegou em casa, né? E a mãe dele recebe ele muito feliz lá, a carinha dela. E ela pergunta por que ele demorou tanto, né? E a janta já tá quase saindo. Mas quando ela olha pra ele ali, ela percebe que ele tá todo machucado e pergunta pra ele se ele se meteu numa briga. Mas ele fala que não, né? Que ele se machucou durante o treino. Mas ela fala pra ele não mentir pra ela e pergunta se aqueles garotos tinham provocado ele de novo. Mas ele fala que não. Então ela fala pra ele ir lá se lavar e fala que seria horrível se ficasse cicatrizes. Mas ele fala que não tem problema, já que ele é um homem. E o pai dele já se mete ali na conversa, né? Falando que é isso aí mesmo, que ele é um homem. E ele fala que dá pra ver que o Prota tá dando duro no treinamento. E aí a mãe do Prota já começa a implicar com o pai, né? Falando que é tudo culpa dele, porque ele inventou de fazer o Prota treinar. Falando que ele é muito novo, não sei o quê. Mas aí o pai dele dá desculpa, falando que não teria como ele entrar na academia de cavaleiros se ele não treinasse. Mas aí a mãe do Prota fica brava, falando que o Prota não precisa ser como eles, e ele pode fazer outra coisa no futuro. Mas aí o pai dele fala que o filho dele é um gênio, e mesmo que ele não tenha conseguido virar um mago, ele tem certeza que o filho dele vai conseguir virar um espadachim. Aí o pau começa a quebrar, né, rapaziada? Que aí a mãe já começa a botar fogo nas coisas tudo, aí virou a porra mesmo. E o Prota tá nem aí, né? Isso aí deve ser normal lá na casa dele. Aí o Prota fala que mesmo que os pais dele tinham sido aventureiros, ele não herdou nenhum talento deles. E ele até se pergunta, né, se ele tivesse virado mago naquele dia, se as coisas seriam diferentes. E alguns anos atrás, rapaziada, quando ele tava tentando virar mago lá, o magão fala ali que ele não tem talento nenhum pra poder ser mago. E a mãe dele até fica em choque, né, perguntando se o velhão ali testou direito. Pois a mãe do Prota é uma maga formada na academia. E o filho dela teria que ter, né, pelo menos um pouquinho de talento. E o Prota, enquanto isso, tá dando tapa na esfera, né? E o velhão ali falando pra ele não dar tapa não, caralho. E o Prota, rapaziada, só tá dando tapa ali na bola porque ele tá achando que a bola tá quebrada. O velhão até pega a bola na mão ali pro Prota não relar mais e fala que não tem o que ele fazer, velho. E o Prota até fica pensando ali que essa é uma piada de mau gosto. E até gospe a chupeta. E o Prota só fica bravo porque ele é o dragão da magia. E como que nesse corpo ele não teria magia nenhuma? Aí, rapaziada, o Prota surta. Ele começa a falar que sabe usar magia e começa a puxar a barba do velho, né? E nisso ele tá pensando ali que ele tem o talento pra usar magia. E o velho tá mentindo pra ele. A mãe do Prota tá louca ali, falando o que tá acontecendo. E o velho tá chamando os guardas até pro garotinho, velho. E um tempo depois, rapaziada, o pai dele dá uma espada pra ele. Porque já que ele não é mago, ele vai ser espadachim, né? E ele ganha essa espada de presente de aniversário. Então o pai dele vai perto dele e fala que mesmo que ele não vire mago, ele ainda tem chance de se tornar um espadachim como o pai dele, né? Então o Prota pensa que isso é ótimo, né? Porque agora ele tem esperança. E ele fica muito feliz porque se ele virar um ótimo espadachim, ele vai poder se vingar da humanidade. E voltando ao presente, rapaziada, ele fala que odeia a humanidade. E enquanto isso, o pau tá quebrando ainda, né? Lá com a mãe e o pai dele. E chegando à noite, rapaziada, o Prota tá lá no celeiro treinando. E ele usa esse robô aí pra poder treinar, né? Então ele já configurou o robô ali pro level 1. E o robô já quase mete uma escudada no pé da orelha dele, né, rapaziada? Também não pode moscar, né? Mas o Prota consegue desviar e fala que já aprendeu o padrão de movimentos desse robô aí. E fala que agora ele só precisa achar a falha nos movimentos dele. Então ele já pula pra perto do robô ali e fala que é agora. Mas ele trupica numa pedrinha e erra o ataque e ainda quebra a espada dele. Que até o robô para pra ver, né?
Mas o robô não é bobo, já dá logo uma escudada na cabeça do Prota ali que chega e cresce um galo, velho. E o Prota fica ali reclamando, né, falando que tinha achado o lugar perfeito para atacar, mas tinha um pau no meio que ele não tava contando com esse pau aí não, rapaziada. E nisso ele fica se perguntando se ele realmente pode se tornar um espadachim. Mas aí ele começa a lembrar que ele é maltratado por aquele loirinho lá, né. E o loirinho começa a falar que o Prota ainda tem muito a aprender e que ele já pode desistir de virar um espadachim. Mas o Prota não desiste, né, rapaziada. E já logo liga o robô de novo ali pra tomar mais um na nuca. E no dia seguinte, a Amy tá reclamando lá com o loirinho, né, falando que ele foi longe demais. Mas o loirinho fala que foi o Prota que começou. E já fala pra Amy ficar longe dele, falando que se ele ver ela com ele de novo, ele vai descer a mão no Prota, né? Mas ela já fala que odeia ele e dá logo um murrão na cabeça dele pra ele ficar esperto, né? E enquanto ele tá vestindo a armadurinha dele ali, rapaziada, ele percebe que tá toda amassada e pergunta será que foi ou não foi? Lógico que foi, né, rapaziada? E um pouco mais tarde o Prota tá indo lá pra floresta, né? E ele vê uma garota lá longe e pergunta se é a Amy, né? E ela também percebe que ele tá vindo ali e ela já faz uma carinha meio triste, mas rapidamente ela se recompõe e dá bom dia lá pro Ray, né? O Prota pergunta se ela tava esperando ele e ela fala que sim, porque ela queria pedir desculpa pra ele. Mas o Prota fala que não precisa disso não, porque a culpa não foi dela, né? Mas ela fala que o irmão dela bateu nele, né? Mas o Prota fala que ele não era bom o suficiente, e só isso. A Amy já começa a ficar triste ali, né? Aí o Prota olha e pensa que os humanos realmente dão trabalho, velho. Então ele concorda e fala que vai ter que seguir as normas sociais dos humanos. Aí ele pega uma maçã dela ali e fala que aceitou as desculpas, né? E ela agradece também, né, rapaziada? E o Prota pensa ali que os humanos são mesmo sensíveis e que choram e riam por nada. E essa casa aqui, rapaziada, é a casa dos Talens, que é a família do Prota, né? E lá tá tendo uma discussão, né? Falando que as vilas perto da fronteira foram todas atacadas por alguma coisa. E o guarda ali fala que sim, e que até o momento não houve testemunhas, mas alguém já foi infectado. E que a maior parte ainda está delirando e não pode contar o que aconteceu. Então ele foi ali pra pedir ajuda pro pai do Prota, né? Para ajudar na investigação. E a mãe do Prota fala que essas coisas geralmente não se aproximam das áreas cheias de humanos. E fala que isso não é normal. E ela também pede pra ir junto com eles, né? Mas o pai do Prota fala que não é pra ela se preocupar não. E que é só uma missão de investigação. E além disso, em breve o Prota vai fazer um teste, né? E um deles dois ele tem que ficar ali pra cuidar dele. Mas ele fala que tá tudo bem e já volta logo. E rapaziada, eu acho que eu já sei o que vai acontecer aqui. Se pá, o pai do Prota vai comprar Cingaro. E voltando ao Prota ali, ele tá todo cansado ali, falando que não consegue se habituar com o corpo, pois a coordenação do corpo humano é horrível. Mas ele olha ali pra trás, né? E ele vê lá a Amy, lendo o livrinho dela. E eu acho que o Prota tá gostando dela, rapaziada, porque ele começa a olhar ali de um jeito diferenciado e ele já logo dá um tapa na cara ali pra se controlar, né? Falando que o corpo humano deve estar afetando ele. Mas ele todo envergonhado, ela fala pra ela que é pra eles ir embora, né? Que já tá ficando tarde. E enquanto eles estão descendo, ela fala pro Prota esperar. E o Prota fica se perguntando o que é, né? Mas ela vai ali pra frente do Prota e averigua se tem alguma ameaça no caminho. Mas ela fala que não. Ela tem que garantir que o irmão dela não vai estar ali, né? Pra machucar o Prota de novo. E o Prota pensa que nem acredita que tá sendo protegida por uma menininha humana. E o Prota pergunta pra ela se ela não tem medo das pessoas tratarem ela mal por conta do Prota. Mas ela logo fala que o que os outros acham dela é problema dela. E ela fala que tem suas próprias opiniões e não acredita nessa lenda ridícula. E ela fala que não tem nada a ver ele ser ruivo, né? É só uma cor. As pessoas não deviam tratar ele como vilão. E rapaziada, um fato, eu sou ruivo. Será que eu sou um demônio dragãozeiras? Um Dragonite? E ela também fala pra ele não se importar com as opiniões dos outros, né? E nem vocês, hein, rapaziada. Faz o que vocês querem da vida dos seis, não fica ouvindo o que o outro tá falando não, que é um monte de marmota. A não ser o pai dos seis, hein? O pai dos seis se ouve. E a mãe também. Ela fala pra ele trilhar o seu próprio caminho, que é o caminho quem manda, é o caminho que tá mandado, né? Quem foi que mandou foi, na verdade, ele que manda. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí o Prota se liga, né, que antes ele tava ligando muito porque o irmão dela falou que é pra ele fazer algo do nível dele. Aí ele se pergunta por que ele nunca pensou nisso, né? Aí logo ele corre lá na Amy e fala obrigado pra ela, né? Que agora abriu os olhos dele. E já sai correndo lá pra casa dele e fala até amanhã. E chegando à noite, o Prota já liga de novo, ela roubou no nível 1, né? E então ele coloca a espada na boca e fala que agora ele vai fazer aquilo que ele é bom e voltar a ser ele mesmo. Então ele já pula com a espada na boca ali e dá logo uma espadada no titelo do robô, velho. E com uma espadada ele passa o primeiro nível. E o Prota fica felizão, né? Falando que funcionou. Então ele lembra que o pai dele falou que se ele passar o primeiro nível com esse cavaleiro de madeira aí, ele vai conseguir entrar na academia. Aí o Prota fala que agora ele vai querer testar os seus limites. Então ele olha pro robô e fala que vai ter só nível 2, né? E já no próximo dia, rapaziada, o Prota acorda de manhãzinha ali e vê que o pai dele tá saindo cedo. E pergunta onde que ele tá indo tão cedo, né? O sol ainda nem nasceu direito. E o pai dele fala que ele recebeu uma nova missão e ele vai ter que sair. E o pai dele também fala que ele vai ficar um tempo fora de casa, mas não é pro Prota se preocupar, né? Que ele volta antes do exame. E fala pra ele treinar duro com um boneco de treino lá. E ele também fala que tem certeza que o Prota vai dar conta de derrotar o boneco, né? Mas quando o Prota ia falar que ele ia derrotar o boneco, um rapaz chama o pai do Prota pra ir lá pra carruagem. Então o pai do Prota fala que já tá indo, né? E
fala pra esposa dele se cuidar e que ele vai sentir muita falta dela. E ela fala também que vai sentir muita falta dele. E o Pro tá ali falando que isso é muito meloso, mas logo ele fala que tá tudo bem. E que passando a prova contra os bonecos de teste lá não é nada pra ele. E ele fala que quando o pai dele voltar, ele vai deixar o pai dele em choque, né, de tão forte que ele vai estar. E ele ainda complementa falando que já imagina a cara do pai dele, né, e fala que a reação dele vai ser engraçada. E enquanto ele tá caminhando aqui, rapaziada, ele fala que se não fosse a dica da Amy, ele nunca teria descoberto isso. E fala que agora ele sabe como que é ficar ansioso e sentir gratidão por uma pessoa. E que mais e mais ele tá se parecendo como um humano. Ele fala que ele acha os humanos muito irritantes, mas esses três aqui não são, rapaziada. E fala que quando ele se vingar, ele não vai se vingar desses três, né. E já lá no meio da montanha, o Prota percebe que a Amy não foi lá hoje. E ele até se pergunta desde quando ele fica feliz por ver ela, né. E já fica todo corado, rapaziada. Mas ele fala que não tem nada demais. E pelo contrário, agora ninguém vai atrapalhar o treino dele. E ele também fala que ele não deve se deixar ser corrompido pelas emoções humanas. E que ele é o grande dragão vermelho. Mas quando chega tarde, o Prota tá ali descansando, né. Que também ninguém é de ferro. Então ele fala que já tá super tarde. Que se ele não for embora agora, ele vai ouvir muito da mãe dele. E ele sai falando que ainda não agradeceu a Amy. E ele acha que ela está ocupada hoje. Mas ele fala que agradece ela amanhã, né. Mas quando o Prota chega lá na cidade, eles encontram um bando de gente falando que algumas crianças sumiu, né. E pelo que parece, são aquelas 3 crianças que estavam implicando com o Prota. E esses dois aqui, rapaziada, é o pai da Amy e do loirinho lá, né. E essa moça aqui é a mãe dos outros 2 figurantes lá que estavam junto com o loirinho. A mãe dos figurantes começa a reclamar ali com o velho, né, porque que ele não os deteve antes deles ir pra floresta. Pois esse velho aqui vendeu armamentos para as crianças, mas ele falou que não deteve porque achou que era só conversa fiada, né, das crianças. Mas o pai da Amy, ele fala pro velho avisar os guardas e que é pra eles irem caçar as crianças agora. E o Prota tá passando ali atrás, né, falando que o karma tocou rápido e eles colheram o que plantaram, né. E o Prota escuta que a Amy também sumiu. E ele até fala que a Amy trata ele bem e que ele não pretende se vingar dela. Mas é uma pena que ela tenha nascido com um irmão tão idiota, né, que levou ela lá pro meio do mato lá pra enfrentar os bichos. E enquanto o Prota tá indo pra casa dele, ele começa a lembrar da Amy, dela falando que ele tem que trilhar seu próprio caminho. Então ele para e pergunta por que o peito dele tá tão apertado. Então de repente ele volta e fala que a Amy é inocente, ela não merece passar por isso. E também ele ainda não disse pra ela, né, que ele derrotou o boneco de treino, e graças à dica dela. Então o Prota começa a correr lá pro meio da floresta, né. E já lá no meio da floresta, rapaziada, tem uns lobos ali machucados, né, e também tem os figurantes lá machucados também. E a Amy, coitadinha, tá toda encolhida ali, morrendo de medo, né. E o irmão dela tá ali tentando defender ela do lobisomem. E esse lobisomem é gigante, é o tamanho dele, tem 3 olhos e é do tamanho da árvore, caralho. Mas pode ficar tranquilo que o Prota tá chegando, né, que se ele não matar o bicho, morre todo mundo. E o Prota correndo ali, ele fala que tá sentindo cheiro de sangue e se pergunta se a Amy tá em perigo. E quando ele chega lá, ele vê os lobos lá no chão, né, mas ele fala que ainda bem que são lobos adolescentes. O Prota chega lá perto pra averiguar, né, ele fala que tem um corte na barriga causado por uma faca e que o corpo ainda está quente. Ele fala que o povo ali deve estar perto, mas as pegadas e rastros estão muito bagunçados, ele não sabe pra que lado ele vai. Até que ele ouve um gritão, né, rapaziada, e aí ele já se liga que é a Amy. E já lá na Amy, o irmão dela tá tomando um couro pro lobisomem. E ela tá tentando apartar, né, mas tem o que fazer. O lobisomem já dá um gritão ali, que a Amy já começa a rezar ali, pedindo pra alguém ajudar ela, né. Mas aí foi boi com corda, rapaziada, olha o sangue. Foi boi com corda pro lobisomem, né, que já tomou uma facada bem na boca ali, velho. O Prota pergunta ali pra Amy se ela tá bem. E ela fala que tá bem, né, mas o irmão dela parece que tá meio machucado. Enquanto o Prota tá ali moscando, conversando com a Amy, já toca lá uma patada no ombro ali pra ficar esperto, né. Mas o Prota também é bicho do mato, rapaz, ele já segura ali ele no chão com as unhas e fala pra Amy não se preocupar que ali tá tudo sob controle. E o plano dele aqui, rapaziada, ele tem que atrair o lobisomem pra longe da Amy, né, pra ela não ficar em perigo. Enquanto o Prota tá ali pulando nas árvores, o lobisomem tá comendo as árvores tudo, velho, deve tá com fome, mano. E o Prota também tá com o botico na mão, né, porque o corpo dele é de uma criança de 4 anos, o que ele vai conseguir fazer direito? Mas acaba que o plano dele não dá certo, ele não consegue nem sair do lugar praticamente, pois a velocidade e força dele é muito inferior dos lobisomens. E se ele tentar correr, o bicho come, então não tem o que fazer, né, vai ter que lutar ali mesmo. Ele até fala que no passado, quando ele era um dragão, os lobos infernais não era nada para ele, mas agora que ele é uma criancinha, tá fudido, né. E agora que no final, rapaziada, nós estamos voltando lá pro começo, caralho. E novamente o Prota fala que esses humanos são dele e não vai deixar o monstro encoste neles. Então o monstro pula pra cima dele de novo, né. E o Prota fala que não vai aguentar muitos ataques do monstro e que ele vai postar tudo nesse ataque que ele vai dar agora. E ele fala que encontrou o ponto fraco do lobo do demônio ali. Então ele pula e dá uma facada bem na cara do monstro, né. Mas mesmo assim o monstro dá uma pesada nele lá que ele cai lá no chão. Mas o ataque dele foi fraco demais, rapaziada. E ele só conseguiu arrancar um olho do bicho demônio ali. E ele fala que precisa usar as armas
armas dos humanos melhor. E novamente o monstro tá vindo, né? Mas o Prota fala que a defesa dele tem uma falha. E agora ele vai ver quem que é mais forte. E na hora o Prota já tora uma das pernas do lobisomem ali, né? E o monstro cai em cima da Amy lá, que ela chega a voa. Ela e o irmão dela. O Prota fica preocupado e olha pra ela. Mas nesse momento que ele moscou ali, ele já toma uma pasada no pé da orelha. Mas o Prota cai em pé, rapaziada. Mais ou menos, né? E fala pro monstro se comportar. E ainda chama o monstro de pulguento. E enquanto ele fala isso, ele já dá uma investida furiosa ali no monstro. E já logo mete um cortezão no meio do peito dele, né? Que o monstro chega a uiva aqui, ó. E o monstro cai de novo, né, rapaziada? Mas não é só ele não, o Prota cai também ali. E finalmente ele conseguiu se livrar do monstro, né? E tá todo mundo fugido ali. A Amy tá ali jogada, o loirinho tá ali jogada, o Prota tá ali jogada. Mas de repente uma luz com fogo aparece. E o Prota se pergunta o que que é, né? Mas é um bichinho, cara, um dragãozinho, não sei. E finalmente chegou, rapaziada, a tela que nós sempre sonhava. E o Prota conseguiu umas recompensas. E ele conseguiu uma habilidade destravada. E a habilidade chama Olhos Dracônicos. E o que ele recebeu foi o núcleo demoníaco intermediário. E se ele decidir absorver, ele escolhe, né? Tem até o mouse ali pra ele escolher. E o Prota continua se perguntando o que é tudo aquilo. Mas isso não é o importante. E a prioridade dele agora é salvar os dois ali, né? Que tá cheio de sangue e vai atrair mais criaturas demoníacas. E pouco tempo depois, rapaziada, o loirinho ali acorda, né? Mas o Prota fala pra ele não se mexer. E o Prota, enquanto carrega os dois, fala que já está no seu limite. E logo ali na frente ele já encontra os outros dois, né? Que tá ali desmaiado até agora. Mas infelizmente ali pros outros dois, né? O Prota não consegue carregar os quatro, né? Vai ter que deixar os dois meninos ali no chão. E fala que eles estão na mão do destino agora. E já lá no povo da vila, eles estão ainda procurando os outros garotos. Mas de repente eles averiguam alguma coisa, né? E fala que são as crianças perdidas. E nisso a velhinha ali tá falando pra informar os pais deles agora, né? E o outro maluco ali fica perguntando sobre o Prota, né? Se não é aquele menino lá da família Talen. Mas de repente o Prota cai no chão e fala para ajudar essas duas crianças aqui porque eles precisam de tratamento agora. E o povo ali da vila fica perguntando se o Prota veio trazendo as duas crianças lá do meio da floresta. E ainda por cima carregando as duas no colo, né? Mas lá de trás vem uma mulher correndo e é a mãe do figurante, se perguntando onde que tá os filhos dela, né? Mas o cara ali fala que sente muito, mas o Prota só trouxe esses dois mesmo. Aí ela começa a surtar e fala que vai caçar eles sozinha e vai lá pro meio da floresta. Mas quando ela chega lá, ela já sente a pressão dos demônios. E fica ali perguntando cadê eles e por que eles não respondem. Mas de repente aparece 3 olhos ali iluminando, que a mulher sai correndo na velocidade suprema ali, velho. E os caras da vila ali ficam falando, né, que ela já voltou. Mas ela fala que não voltou porque ela tá com medo e que ela quer caçar o Prota, né? E ela pega o Prota ali e fica perguntando onde que tá o filho dela. E ela tá achando que o Prota armou tudo isso pra aqueles meninos e já logo dá um tapa na cara do Prota, né? E o que ela falou ali já começa a se espalhar pela vila, rapaziada. E as outras pessoas já começam a achar também que foi todo o plano do Prota. E não demora muito pra vila inteira achar que o Prota é o mal ali, né? Então a mulher começa a perguntar por que ele só trouxe a Amy e o Gray de volta. E pra onde que ele levou lá o Bob e o Kelly, que é os dois filhos dela lá. E nisso tá, mano, espancando o Prota praticamente, velho. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Mas o Prota fala que já disse e que eles estão na floresta. E ela começa a gritar com ele, falando que eles são apenas crianças. E como que o Prota pôde deixar eles lá pra morrer. Mas o Prota já lança a braba e fala que, por acaso eu tenho barba, senhora? E depois disso ela sorta o Prota, né? Falando que o Prota é um monstro de sangue frio. E nisso um dos caras da vila lhe pergunta se ela realmente vai entrar na floresta. E o outro mano ali fala que ele não pode ir não, né? Porque os filhos dele tá esperando lá na casa dele. E o Prota, né, rapaziada, depois de passar por tudo isso, ele se pergunta por que eles ficam fixados tanto no cabelo dele. E eles esquecem que ele também é humano. E que eles nem o consideram como criança, e sim como um monstro. E a mulher ali já logo toma a tocha do cara ali, né, chamando eles de bando de brocha. E o Prota vendo tudo aquilo, rapaziada, fala que eles dão mais medo do que as feras da floresta. E que eles sim são os verdadeiros monstros. E nisso a mulher ergue a mão ali com a tocha, né, e já logo manda o Prota morrer. E o Prota até se pergunta se ele vai morrer de novo. E ainda por cima com um pedaço de pau. Mas quando o pau ia pegar, rapaziada, alguém entra na frente. E como nós podemos ver aqui, é o Gray, né? O loirinho. O cara ali atrás até pergunta o que o Gray tá fazendo. E o povo ali da vila tá achando que o Prota enfeitiçou o loirinho ali, velho. E já logo pede pra matar o Prota, velho. Tá louco. E falam também que acha que o Gray enlouqueceu. Mas o Gray fala que isso é ridículo. E quem enlouqueceu foram eles. Pois como podem decidir a morte de uma pessoa só por especulação? E já logo fala que não ousem tocar no meu salvador. Mas, rapaziada, vai ficar pra um próximo vídeo, hein? Se você curtir esse vídeo aqui, rapaziada, comenta aí que vocês querem a parte 2, que eu vou trazer a parte 2 já logo rapidão. Semana que vem, se pá.